Olá, meu nome é Igor, você está no canal Aprendiz de Algo. O assunto deste vídeo você já deve ter visto no título. Não é um assunto que eu gostaria de falar, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, não é mesmo? Então, eu entendo até que já estou devendo esse assunto há algum tempo. E eu vou ler alguns textos que com certeza vão te ajudar. O vídeo vai ser um pouco longo porque são vários textos. Eu tenho alguns pequenos comentários a fazer para te ajudar também. E vamos lá. Então vamos lá. Peço que você pegue papel e caneta para anotar os capítulos e versículos, ou que você marque a sua Bíblia como preferir, tá bom? Romanos capítulo 6, versículo 6, para começar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh, em Yahshua Mashiach. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões aqui são excessos, tá? 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Iniquidade aqui é ofensa ao Criador, tá? Não vou entrar em detalhe, mas é isso. E impiedade é uma ofensa ao próximo, tá? Continuando. Mas oferecei-vos a Yahweh como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Yahweh como instrumentos de retidão, ok? Repetindo, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, ofensa ao Criador, mas oferecei-vos a Yahweh como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Yahweh como instrumentos de retidão. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros, oferecestes aqui é passado, tá? Os vossos membros para a escravidão da impureza, mais à frente, nos próximos versículos, essa palavra impureza vai se confirmar nesse sentido mesmo, de coisas relacionadas a questões sexuais, tá? Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a retidão para a santificação, ok? Então, espero que você tenha anotado aí ou que tenha marcado. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Não é difícil guardar porque ficou Romanos 6, 1 Coríntios 6, ok? E se você tiver alguma objeção sobre masturbação, se é pecado ou não, eu sugiro que você dê uma olhada nos livros da lei, Levítico, você vai descobrir que é, tá? Pecado no sentido bíblico da expressão, né? Não no sentido místico, mas no sentido bíblico da expressão, sim. Eu também não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, senão seria um vídeo de horas, né? Vamos lá. Então, 1 Coríntios 6, vamos começar aqui pelo versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Yahweh?
Não vos enganeis, nem impuros, mais adiante ele vai confirmar, nem idólatras, nem adúlteros, tem a ver também com o nosso assunto, porque tem conotação sexual, nem efeminados, também tem a ver, nem sodomitas. Sodomitas, eu não tenho certeza se eu já comentei isso em algum outro vídeo, mas faço um comentário rápido aqui, que sodomia, segundo o que eu recebi, é todo tipo de relação sexual antinatural. Não importa se é entre marido e mulher, não importa. É antinatural, é sodomia, tá? Versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Al. 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Rei Al-Shamashia e no Espírito do nosso soberano e ao dos exércitos. Então, tá aqui, ok? E aqui tem aquela passagem que é famosa, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Ial destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo, atenção, o corpo não é para a impureza, mas para... Aqui está o Senhor, né? Na Ara, eu estou lendo a Ara, a Almeida Revista Atualizada. Mas para o Salvador, né? E o Salvador para o corpo, ok? Que ele fala que Al ressuscitou o Salvador e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E aí ele fala sobre tomar os membros, né? Unir a uma meretriz, né? Também tem esse sentido, mas eu vou direto ao ponto aqui. Você pode continuar lendo esses versículos, mas eu vou pular aqui para o 18. Fugir da impureza, ou seja, fujam, né? Essa conjugação verbal aqui a gente quase não usa mais, né? É fugir vós, né? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Ial, que está em vós, o qual tendes da parte de Ial, e que não sois de vós mesmos? Ok? Então, vou reler aqui o versículo 13. 1 Coríntios 6, versículo 13. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Salvador, e o Salvador para o corpo. Eu vou reler, você marca, né? Versículo 18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aqui tem 1 Coríntios 7 também, interessante. Mas por causa da impureza, né? A impureza da carne mesmo, né? Seja ela sozinho ou não. Aqui ele estava tratando até mais, na verdade, de coisas envolvendo uma segunda pessoa, né? Uma meretriz, como ele fala aqui no versículo 15. Sim, versículo 15. Então vamos lá. Do capítulo 6, né? Para você não ficar muito confuso aí. Então agora eu vou voltar para o capítulo 7. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele fala aqui, né, dos deveres e direitos, né, do marido e da esposa. Não vou entrar nesse mérito, você pode ler aqui 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou andar um pouquinho mais para frente aqui, no capítulo 7 ainda, de 1 Coríntios, ele fala uma palavra aqui aos solteiros, ó. E aos solteiros, eu sou solteiro também, tá? Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Isso é Shaul, o apóstolo Shaul falando, tá?
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Tá? Você entende, né, o que ele quer dizer com viver abrasado, né? Não preciso usar termos um pouquinho mais adultos, né, para designar isso. Então agora a gente vai para Gálatas 6. Eu acho que 2 Coríntios, se tem alguma coisa nesse sentido, me foge. Dei uma olhada antes, mas acredito que não. Gálatas 5, tá? Então foi Romanos 6, 1 Coríntios 6 e 7 e Gálatas 5 agora, tá? Ele fala dos frutos do Espírito aqui em Gálatas 5, né? Mais uma vez, eu vou até ler porque ele toca bastante isso, né? Até porque uma sociedade com características romanas, né? De cultura romana, a questão da porneia, da prostituição era muito comum. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, né? Vamos lá. É até bom, interessante ler tudo, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Aqui você pode substituir para que fique mais claro para o teu entendimento, uma palavra que encaixa no teu entendimento, digamos assim, porque a gente não usa essa palavra, concupiscência, a cobiça da carne, tá? É assim que eu leio. Porque a carne milita contra, ela é guerreia, né? A carne milita, ela guerreia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Aqui não necessariamente Espírito com E maiúsculo, tá? Porque no grego não existe essa diferenciação de E maiúsculo e minúsculo, é uma questão mesmo de interpretação. Às vezes sim, quem escreve a carta está falando do Espírito do Criador e às vezes não. E na carta mesmo não tem essa diferenciação, até onde eu sei, de maiúsculo e minúsculo. Tá? Posso estar enganado, mas pelo que eu conheço, é assim que eu conheço. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que porventura seja do vosso querer. Eu gosto dessa passagem. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui, né, subentende-se que seja realmente Espírito com E maiúsculo, tá? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Ele já começa descendo o porrete, né? Prostituição, impureza, lascívia. Olha a tríade aí. Prostituição é porneia, né? Impureza, ele está falando de todo tipo de impureza sexual. Lascívia também está relacionado a isso, né? Que vai se confirmar lá em 1 Tessalonicenses, tá? Então, essas são as obras da carne. Vamos continuar. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tá? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Al os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, sossego, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ok? Versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas. Esse sim eu sugiro que você marque, tá? E os que são de Yahshua Mashiach crucificaram a carne, ou seja, os que pertencem a ele
crucificaram a carne. Estão no processo, né? Eles crucificam, né, dia a dia a carne, né? Se a gente fosse trazer em miúdos, são pessoas que eles não crucificaram assim, como num estalar de dedos, né? Crucificaram e acabou. Não, eles crucificaram no sentido mesmo de que, olha, eles abandonaram isso e, né, vivem esse abandono das coisas da carne, digamos assim. E os que são de Yahshua Mashiach crucificaram a carne com as suas paixões, que são excessos, e concupiscências, que são cobiças. Então eu vou ler do jeito que eu leio, tá? Os que são de Yahshua Mashiach crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui a gente já vai para o capítulo 6, tá? Para a gente se manter dentro do assunto e o vídeo não ficar muito longo. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. Não vos enganeis, de Gal não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aqui você marca também, versículo 9. Eu marquei aqui o 7 e o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, não tem muito a ver, tá? Então marca o 7 então. Gálatas 5, 24 e 6, 7, ok? Certo. Ok. Tem mais passagens, tá? Eu separei algumas, né? Ele fala aqui em Efésios, ó. Aproveitando que a gente está aqui pertinho, né? Efésios 5, né? Ele fala aqui, mas a impundícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Por isso que eu comecei o vídeo não falando, a expressão acabei falando depois, se bem que esse já é o terceiro vídeo que eu estou gravando, eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu falei. Está no título do vídeo, mas ele fala para nem se nomear, ou seja, são assuntos que não devem ser muito assim, não é que devam ser um tabu, mas quanto mais você fala, mais a coisa existe no meio, né? Então, se você ficar falando muito disso, isso vai acabar estimulando as pessoas. Essa é a palavra que eu queria usar. Estimulando as pessoas e lembrando as pessoas da existência daquilo. Então, não é um assunto que se deva falar com tanta constância, segundo o apóstolo Shaul, tá? Mas a impundícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a separados, tá? Eu troco aqui a palavra santos, acredito que já trouxe essa questão, não é o assunto do vídeo. Vamos ver. Então, Efésios 5, versículo 3 e versículo 12, né? Que diz assim, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Também tem a ver. Está indireto, mas tem a ver, tá? Então, vamos lá ao que estava marcado. Tem bastante coisa marcada aqui sobre alguns assuntos. Certo. É que eu estou indo aqui para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, tá, irmãos? E irmãs também. Certo. Filipenses aparentemente não tem nada marcado nesse sentido. Colossenses tem. Não é tão direto, mas tem, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão do Mashiach, ou seja, a pessoa estar despojada, né,
do corpo dessa carne, não no sentido literal, né? Porque senão eu não estaria aqui falando com vocês, mas a pessoa estar despojada do corpo dessa carne é a circuncisão do Mashiach. Agora, se a pessoa anda segundo a carne, né? Então, algo não está batendo, né? Certo? Ok. Bom, Colossenses marcado nesse sentido. Só isso. E aqui a gente vem para 1 Tessalonicenses 4 para finalizar, tá? O vídeo já está com 20 minutos e eu acho que é só isso mesmo. Pelo menos é isso que eu tinha em mente para falar, assim, de textos, né? Eu prefiro falar textos. Foi, na verdade, isso que foi pedido, digamos assim, para fazer, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esse texto é muito bom também. Bem poderoso, né? Para nos tornar conscientes dessas coisas. Pois esta é a vontade de Yahweh. Prestem atenção. Essa é a vontade de Yahweh. Vossa santificação, vossa purificação. Que vos abstenhais da porneia ou da prostituição, como está aqui na área, tá? E aqui no caso, prostituição envolve sim outra pessoa, tá? Mas ele é bem assim detalhista aqui nessa questão. Versículo 4 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, né? Não com o desejo de lascívia, tá? Como os gentios que não conhecem a Yahweh. Então, né, ele compara que os gentios que não conhecem Yahweh são esses que se deixam levar aí pelo desejo lascívio, né? Nós não, ok? E que ele entra num ponto que é muito interessante, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ele está falando no caso de irmãos terem relação com irmãs, tá? No sentido de ser fora do casamento, tá? E que ninguém nesta matéria, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque no caso está falando de um irmão que é um irmão que é o pai da irmã, tá? É para você entender bem, porque o rei, o Salvador, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, tá? Então, porquanto Yahweh não nos chamou para a impureza. Mais uma vez ele usa essa expressão impureza aqui, tá? Na Ara, não sei em outras versões. E sim para a santificação, ou separação, ou purificação. Dessarte, né? Desta maneira, assim sendo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Você não está rejeitando o apóstolo Shaul, não está rejeitando a mim, não importa. Mas está rejeitando a Yahweh, que também vos dá o seu Espírito. Ok? Então era isso, irmãos. Eu acho que nesse sentido, talvez Timóteo, né? Se tem, eu marquei. Certo. Ok. Já estou em 2 Timóteo. Aparentemente não. Já estou em Tito. O que vocês acham? Tito tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, né? E 13 também, eu acho, né? Vamos ler 11 e 12. Enfim. Porquanto o favor de Yahweh se manifestou Salvador
todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, pecado contra o próximo, né, e as paixões mundanas, tem a ver, né, sirvamos no presente século, ou nesta era aqui, sensata, justa e piedosamente. Tá? Eu vou ler só até o 12 porque, enfim, o 13, o versículo 13 pode ser um pouquinho polêmico, né? Aí eu deixo os irmãos com os estudos maravilhosos aí, completíssimos, do irmão Romilson a esse respeito, de Tito, né? Capítulo 2, versículo 13, tá? Certo? Bom, eu acho que nós terminamos, irmãos. Espero que vocês tenham marcado tudo direitinho aqui. Deixa eu ver. Não, o Tito não tem mais nada nesse sentido. Ele em Hebreus, e depois vem outras cartas que eu acho que em 1 Pedro tem alguma coisa, mas eu vou abster de falar essas outras passagens para o vídeo não ficar ainda mais longo. Já está com 26 minutos e eu me despeço, irmãos. Espero que vocês obtenham êxito aí. Por experiência, né? Uma passagem que, apesar de ser uma passagem do Evangelho segundo João, né, que devido aos excelentes estudos que o irmão Romilson traz, eu já não considero mais, mas eu acho que está em João, que diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então busca a libertação nesse sentido aí, sabe? Ele que vai te libertar, não é você que vai se libertar, né? E em relação a questões visuais, né, talvez uma coisa que ajude a ter compaixão, né, das pessoas, né, por você saber que aquelas pessoas que você muitas vezes está vendo, ou muitas vezes que infelizmente, né, você está pagando, né, aquela pessoa ali está totalmente, né, desobediente, digamos assim, como está escrito, né, desobediente ao Evangelho. Então, sabe, é uma situação muito triste. Você está sendo coparticipante, né, como eu acho que está lá em Colossenses, se não me engano. Eu não cheguei ali, mas está em Colossenses. A gente não ser participante das obras das trevas, né? Então, eu acho que por aí você consegue caminhar um caminho que você vai se afastando dessas práticas, seja visualmente, se é que você me entende, seja pagando, né? Eu acho que a gente precisa ter essa empatia, né, por essas pessoas, porque nós conhecemos o Evangelho, sabe? E foi assim comigo, tá? Não quero entrar muito em detalhes, mas foi assim comigo. Foi um processo no qual eu fui tendo compaixão, né, do que eu via, porque felizmente, isso tenho orgulho de dizer, nunca me envolvi com nenhuma prostituta, nenhuma meretriz, nunca, pela bondade do Criador, né? Eu sempre, na verdade, sem querer, né, tipo, sempre acabei sentindo muita compaixão, cara. Tem experiências de ter ido com amigos assim e a gente ficou, todos os amigos, eles ficaram só olhando, né? A gente só comeu alguma coisa lá e tal, né? E o que eu senti, não forcei, sabe? Tipo, eu senti realmente aquele lugar assim, um local de perdição assim total, sabe? Que tem aqui no Rio de Janeiro, não vou nem citar o nome. Muito louco aquela rua ali, muito louco. É uma rua, você já sabe onde é, provavelmente, cara. E tipo, eu senti compaixão, cara. Eu não consegui sentir outra coisa, entendeu? Eu fiquei com dó, sabe? Eu fiquei compadecido mesmo de ver tudo aquilo. É muito louco. Então, desse mal eu nunca sofri de pagar e tal, entendeu? Então, você que conhece o Evangelho, você pode exercitar essa compaixão e se ver livre disso. Não importa a sua situação, né? Não importa se você é casado, porque eu sei que tem muitos homens casados que acabam
aderindo ou fazendo uso, entre aspas, né, de uma prática ou de outra, né, mas ambas são dignas de compaixão, né? Compaixão que eu falo, não a prática, não estou falando disso, estou falando de você ter compaixão da outra pessoa, né? De você ter compaixão por conhecer o Evangelho, pressupondo que você está aqui, você conhece o Evangelho, da outra pessoa. Não importa se foi uma foto que foi tirada, se foi, não importa. A pessoa está se expondo, né? Provavelmente os pais dela, né? E você como pai, você não quer que as suas filhas, né, se exponham da mesma maneira. Imagina, né? Imagina. Então, é um negócio bizarro mesmo, sabe? Então, espero que as passagens aí te ajudem, né? Que, enfim, você obtenha, com a ajuda desses textos, eu acredito, essa libertação, né? Enfim. E eu acredito também que no caso das questões visuais, você tornar as coisas mais leves, né? Sair das coisas mais pesadas, vai para as coisas mais leves, né? Até mesmo por compaixão mesmo, né? O grau de exposição vai sendo cada vez menor, né? Ao ponto de você, digamos assim, né, como se usa na expressão, né, popular, desmamar, né? De você realmente se livrar dessa prática aí, entendeu? Da bondade do Criador. Já tem alguns anos, né? Eu prefiro não falar quantos, mas já tem alguns anos, né, que eu me vejo livre dessa prática. Foi algo que, testemunhando aqui para vocês, já sem querer testemunhar, né, sempre quis muito ser livre, né, disso. E o Criador providenciou através do seu Filho, ele providenciou, né, trouxe o temor, né, que também depende muito do temor que você vai ter a ele, enfim, né? Trouxe a libertação, trouxe, né, e vou te dizer, né, não é a questão do no-fé que se fala hoje em dia, né? Peço perdão aí pela moto. Não é nem tanto a questão do no-fé que se fala hoje em dia. Naquela época acho que nem existia, ou se existia eu não conhecia, mas realmente é um divisor de águas, né? Isso em relação a qualquer pecado, né? Em relação a qualquer pecado, isso, a partir do momento que você se vê livre desse pecado, a tua vida ela muda. Não quer dizer que você nunca mais peque, né? Você fala assim, então você não peca mais? Não. Todo mundo peca, né? Mas é diferente quando você peca por um acidente, uma coisa que você detesta fazer e você acaba fazendo algo por acidente, né, do que, ou sem querer, né, do que ter como os irmãos falam aí, um pecado de estimação. Isso não cabe para nós, né? Enfim. Então era isso, irmãos. Eu agradeço aí vocês terem acompanhado esse estudo, essa exposição de textos. E espero que seja útil a todos e todas, né? Ainda que eu, sendo homem, muito provavelmente seja mais apropriado estar falando a irmãos, mas as irmãs também vão se beneficiar da escritura bíblica, né? Então é isso. Agradeço aí. E até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir, tá bom?